Tudo bem, meu irmão? Hoje nós vamos continuar o estudo de teologia. Hoje nós vamos para mais um tema. Você que está acompanhando, você sabe que a gente entrou no tema Cristologia, onde a gente aprendeu as doutrinas sobre Cristo, onde aprendemos Cristo no Hades, ou Hades, ou Sheol. E lá tem um vídeo lá, se você que acompanha o canal, você sabe o último vídeo que eu coloquei da teologia. É sobre Cristologia. Tivemos 3 vídeos. Hoje nós vamos estudar a respeito da paracletologia ou pneumatologia. Você que já ouviu esses nomes, você sabe que é a doutrina do Espírito Santo. Para você entender, a palavra pneumatologia, ela vem de pneumas. Pneumas significa espírito, ar, sopro, e logia ou logia é estudo. Então, estudo do Espírito Santo. Já paracletologia é sobre o assunto a qual, quando Jesus vai para o Pai, ele diz: eu vou deixar um consolador com vocês. Você já ouviu? Lá quando Jesus fala no livro de João, Evangelho de João, segundo aquilo que Jesus mencionou, onde ele diz: eu vou deixar um consolador com vocês. Então, paracletologia, o consolador. Pneumatologia, o Espírito Santo. Então, são os dois? Não. É que pneumatologia, a gente estuda sobre o ser do Espírito Santo. Paracletologia, a gente estuda a respeito das coisas que o Espírito Santo fez, do que ele faz, do que ele é, da forma que ele age nas nossas vidas. Tá bom? Então vamos começar. Personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Para ser uma pessoa, é necessário ter 3 faculdades ou elementos: vontade, intelecto e emoção. Não necessariamente ter um corpo material. O Espírito Santo é uma pessoa, ou seja, tem personalidade, pois apresenta 3 faculdades: vontade, poder de escolha, querer e decisão. Vamos ver? 1 Coríntios 12, versículo 11. Também nós vamos ver o intelecto ou inteligência do Espírito Santo. Será que ele tem mesmo? João 16, a partir do versículo 8 até o 13. Você vai ver que ele veio para nos convencer que nós estamos errados e precisamos mudar de vida para que nós venhamos alcançar uma salvação. Então ele tem inteligência. Emoções ou sentimentos. Tiago, capítulo 4, versículo 5, aonde a Bíblia diz que o Espírito Santo ele sente ciúmes da gente. Ele tem ciúmes da gente. Quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus, quando a gente para de fazer aquilo que Deus queria que nós fizéssemos, para começar a fazer coisas que o inimigo coloca em nossa mente. Ali o Espírito Santo fica com ciúmes. Ele não aceita que o nosso corpo habite coisa pura e impura. Que nós viemos louvar a Deus e, ao mesmo tempo, ficar falando palavrão. Que nós, ao mesmo tempo que estamos aconselhando alguém, nós começamos a criticar outras pessoas. Que nós, ao mesmo tempo que chamamos crentes, pregamos a palavra, também contamos um monte de mentira. Então ele não aceita, ele fica com ciúmes desse tipo de atitude da gente. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então ele não aceita que habite 2 tipos de ser em um só lugar. Ou é corpo do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, ou não é. Então, Tiago capítulo 4, versículo 5 mostra que ele tem ciúmes
nós observamos que o Espírito Santo ele não estava derramado nas pessoas. O que acontece? O Espírito Santo ele agia na vida das pessoas no Antigo Testamento e depois voltava para o céu. Então ele tomava, como muitas vezes ele tomou Sansão, a qual lutava contra as pessoas, qual lutava contra o inimigo e depois ele voltava para o céu. Como ele deu inteligência para que Débora falasse com Baraque, como ele deu inteligência para fazer muitas coisas, como foi escrito o Antigo Testamento, a interpretação daquilo que estava escrito, ou daquilo que nós lemos, vem do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não habitava nas pessoas, ele usava as pessoas. Ele usava os profetas, ele usava os levitas, ele usava os sacerdotes, mas não habitava neles. O Espírito Santo ele começa a habitar no Novo Testamento. Depois que Jesus ele sobe em Atos capítulo 1, aí ele promete em João 16 que viria um para ficar conosco, um Consolador. E agora, no Atos capítulo 2, o Espírito Santo vai descer, mas não só para falar em línguas, não só como nós acreditamos para ficar rodando, pulando, profetizando, não. Ele vem para nos convencer, para morar conosco, para estar dentro do nosso coração, para estar em nossas vidas. Então esse é o agir do Espírito Santo, esse é o agir do Espírito que está dentro de nós. Para nós entendermos, nós somos corpo, alma e espírito. Sendo corpo, o nosso corpo ele tem tendência desse mundo. Então, todas as coisas que nós almejamos, casa, carro, dinheiro, coisas materiais, é o corpo que almeja. Já o Espírito Santo, ele nos conecta a Deus. Então, tudo que é algo espiritual, tudo que é algo impossível, coisas que Deus fala para nós, nós sabemos que não tem como, mas nós acreditamos, é o nosso lado espiritual. Dentro da gente, está no meio, acredito eu, em meu conhecimento, no meio dos dois está agora a alma. A alma é uma porta que, se você tender a querer as coisas só dessa terra, a porta se abre para o lado material. E aí você deixa de fazer as coisas de Deus para começar a fazer as coisas da carne. Já por outro lado, se você gosta de orar, jejuar, consagrar, se você gosta de ir para o culto, porque o crente precisa ir para o culto, precisa congregar, precisa ouvir a palavra de Deus, precisa estar dentro de uma igreja. Se você tem a tendência de fazer essas coisas, então a porta, a alma, ela vai abrir para o lado espiritual. E aí você vai se conectar mais com Deus. Quando você se conecta com Deus, para você entender, hoje nós temos, eu vou colocar um exemplo aqui, para você entender melhor. Hoje nós temos a TV. As TV hoje elas pegam o YouTube, né? Mas para você assistir o YouTube na TV, você precisa de 3 coisas. Você precisa da TV, você precisa da energia e você precisa do Wi-Fi. Ainda que você tenha TV, não tem energia, não funciona. Se tiver a TV e energia e não tiver Wi-Fi, você não consegue conectar no YouTube. Então, o Espírito Santo, ele é essa conexão nossa com Deus. Nós, sem o Espírito Santo, nós só vivemos com coisas aqui da terra. A nossa tendência é ficar mais aqui na terra, é pensar em coisas materiais, é ficar preocupado o que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que os meus filhos vão fazer, o que vai ser. É a nossa tendência material. Mas quando nós
se dedicamos a Deus, nós buscamos a Deus, aí a porta se abre para o lado espiritual, o Espírito Santo vem, entra dentro da gente e agora ele vai nos dar condição, ele vai validar a nossa vida para que nós venhamos se conectar cada vez mais e mais com Deus e entender como nós podemos buscar o Senhor. Tá bom? Então, no Novo Testamento, o Espírito Santo agora vem, e ele não vem como vem no Antigo Testamento. Ele vem para morar agora conosco, para ficar conosco, para fazer do nosso corpo uma moradia e nos conectar. O fruto do Espírito Santo não é frutos, mas fruto no singular, com os seus gomos. O Espírito Santo dá fruto e não frutos, porque ele faz a obra completa no cristão, não pela metade. Por isso que é fruto no singular. Eles estão divididos assim. Palavra da consciência, interpretação de línguas, discernimento espiritual. Existem 3 tipos de fé. Quando em Efésios 4:5 diz que existe uma só fé, quer dizer que existe uma única fé de salvação. A fé no Filho de Deus, gerada por ouvir a palavra. No mesmo texto fala concernentemente ao Espírito Santo, ou seja, que há um só. Mas sabemos que existe batismo nas águas e com batismo no Espírito Santo. Contudo, o segundo não é critério para a salvação, sendo o primeiro, sim. Vamos aos tipos de fé. Existem 3 tipos de fé, vamos entender? Quando Efésios capítulo 4, versículo 5 diz, existe só uma fé, quer dizer que é uma única fé que salva. A fé no Filho, que é gerada por ouvir a palavra de Deus. No mesmo texto, fala concernentemente sobre o batismo. E aí nós vamos ver 2 batismos, né? O batismo nas águas e o batismo do Espírito Santo. É interessante entendermos que quem salva não é o batismo no Espírito Santo, mas é o batismo nas águas. E nós vamos aprender isso aqui, tá bom? Porque muitas doutrinas, muitas religiões, muitas pessoas dizem que para você ser salvo, você precisa ser batizado no Espírito Santo. E eu até vou explicar isso aqui também. Porque muitas vezes a gente pensa que ser batizado no Espírito Santo é ser cheio do Espírito Santo, é falar em línguas, é profetizar, só assim eu sou batizado no Espírito Santo. É isso mesmo? Nós vamos aprender isso aí. Porque a gente acaba tendo muitas dúvidas a respeito do Espírito Santo, a respeito da obra de Deus, e muitas vezes não funciona desse jeito. Então precisamos aprender, precisamos entender, nós vamos aprender aqui.